Boa tarde. Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos mostre sempre o caminho que leva para a verdade e para a vida. Eu vim lá do Piauí, como o Sebastião pediu para que eu falasse, a Márcia. Trabalho com a produção de uma das Paixões de Cristo. Acho que vocês lembram que lá existem aquelas encenações da Paixão de Cristo. Trabalho com uma dessas encenações no estado do Piauí. E quando eu me apresento na casa espírita, eu juro para vocês que eu não me apresento como uma pessoa que tão somente quer aprender o Evangelho com vocês. Nada mais do que isso. Não serão os títulos que me farão melhor do que ninguém e nem me fará falar melhor do que outra pessoa. Eu acredito muito que o amor move montanhas mesmo. Eu, assistindo a palestra do companheiro, teve uma parte que me tocou muito, quando perguntam ao Cristo: conheces as leis judaicas? Porque naquela época, quem não ia à Grécia, quem não tinha o dom da sabedoria, quem não estudava nas escolas gregas, romanas, não era sábio. E o Cristo não saiu de sua terra. E o Cristo falava o aramaico, possivelmente. E a resposta de Jesus, quando perguntam: conhece as leis? Ele tão somente responde: eu conheço o amor. Se alguém souber a resposta melhor, me ensina, porque eu não sei. Quando eu pensei nessa palestra, foi no final de uma tarde que eu estava em minha cidade. E eu geralmente ia a uma repartição pública justamente para resolver problemas meus, problemas pessoais. Quando eu, naquela tarde, cheguei à repartição pública, eu percebi algumas mudanças. E essas mudanças que estavam acontecendo na repartição pública, muito me chamou a atenção. Metade do piso já havia sido trocado e a outra metade estava sendo modificada, já havia sido arrancada. Até a altura de 1,5 m do reboco na parede também já havia sido trocado. O forro estava sendo trocado, a instalação elétrica refeita, alguns móveis também sendo modificados, e os funcionários faziam de tudo para nos agradar, nos atender bem, enquanto nós também fazíamos de tudo para sermos bem atendidos e nos sentir confortáveis naquela tarde. Mas, observem bem, o que mais me chama a atenção quando eu adentrei a repartição não foi somente as mudanças que eu percebia no piso, no teto, no forro, na instalação elétrica. Foi principalmente uma faixa pintada que estava fixada na parede lateral da repartição. A faixa tinha uma frase que dizia assim: para melhorar, tem que piorar. Eu achei linda a frase, porque realmente tem uma sensação de que piora. Naquele exato momento, eu tive essa sensação, piorou. Mas eu notei, 2 meses depois, quando eu retornei à repartição e já havia terminado a reforma, eu notei que estava bem melhor. Então, para melhorar, foi necessário piorar. Nós temos também na nossa vida uma sensação de piora. Vai tudo piorando na nossa vida. Se vocês observarem, nós vamos tendo essa sensação e Kardec vai dizendo que tudo progride e nada regride. Eu não sei se isso é uma contradição, mas é interessante pensar como Kardec afirma que o espírito evolui, pode algumas vezes estacionar, mas que na verdade o espírito sempre evolui, e nós temos a sensação que não evolui. Eu, quando não era espírita, vou contar só para vocês. Quando eu não era espírita, vocês adivinham quem era o cara mais bambambam do mundo? Mais inteligente, sabia tudo. Não aceitava a opinião de ninguém, até porque a opinião dos outros, dá licença, né? Eu tinha as minhas. Então, quando nós não somos espíritas, nós somos mais ou menos assim. Tudo somos nós. Depois nós vamos lendo André Luiz, ele dá um tapa na cara quando ele passa aquele monte de ano lá no umbral.
E aí a gente vai lendo mais, vai lendo. Ivone do Amaral Pereira, por favor, desce todas as máscaras. E aí o que é que acontece? Nós começamos a perceber que ser espírita vai nos proporcionando a oportunidade de conhecer-se. E ao conhecer-se, gente, Jung diz que conhecer-se é saber de uma verdade que nós não queremos. Ter conhecimento dela. Então a sensação é que piorou. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, ele nos traz uma explicação maravilhosa. Um personagem do livro, que faz parte da história, chamado Fernão Dias, ele diz que o espírito é como uma gota de água cristalina, que ao cair na terra, mistura-se a terra ao lodo e tudo turva. Olha que interessante. Mas o espírito é uma gota de água cristalina. Como é uma gota de água cristalina? Ora, nós sabemos que quando nós desencarnarmos e estivermos no mundo espirituais, nós vamos estar então livres da matéria. Livres da matéria, os mentores, os amigos vão nos explicar por que reencarnamos com determinadas pessoas, o que foi que fizemos no passado para que nessa estejamos sofrendo isso e aquilo e etc. Ou seja, vai clareando as ideias. E ao clarear eu vou compreendendo, vou aceitando, vou buscando a lucidez, vou buscando me melhorar e etc. Aí chega o mentor espiritual, bate no ombro e diz assim: agora você vai reencarnar. Reencarnando, esse pico de água que estava mais límpido cai na terra e mistura-se ao lodo. Olha que incrível! Ao misturar a terra, misturar-se com a terra, a lei do esquecimento, aí ele começa a se perguntar: por que foi mesmo que eu casei com essa mulher? Ele já não lembra. Por que eu casei com esse rapaz? Por que eu tenho 3 filhos maravilhosos e um, pelo amor de Deus? Por que isso está acontecendo? Pela lei do esquecimento. Então, pela lei do esquecimento, nós temos a impressão, novamente, que tudo piora. Mas é André Luiz, no livro Nosso Lar, que traz uma explicação interessante. E nós vamos falar aqui, durante uma hora, justamente sobre a explicação do André Luiz, buscando compreender como não piora, só melhora. Isso é uma impressão, uma sensação que temos, mas não piora. No livro Nosso Lar, a primeira carta apresenta André Luiz. É o Emmanuel que escreve, e o nome da carta chama-se Novo Amigo. A segunda carta é uma carta do próprio André Luiz, quando ele apresenta o livro Nosso Lar, e depois ele apresenta sua obra, que se compõe de 13 livros, que ele fala da vida no mundo espiritual, e mais alguns livros. E aí o que acontece? Nessa segunda carta de André Luiz, antes do primeiro capítulo de Nosso Lar, no segundo parágrafo, André Luiz fala, é um texto muito lindo, se duvidar é o mais belo que eu já li. André Luiz fala nesse segundo parágrafo algo que nos leva a concluir que somos como um rio. Nós, seres que estamos aqui, somos como um rio. Eu tomo dessa filosofia, desse parágrafo do André Luiz, para conversarmos durante uma hora, até porque eu acredito que se André Luiz disse que somos como um rio, nós somos como um rio. Se está lá um parágrafo que nos leva a essa conclusão, é porque assim deve ser. Se somos como um rio, quando eu descobri isso, eu achei muito interessante. Porque eu não sei se vocês se recordam, mas um rio banha uma região inteira. Cidades e cidades, milhões de pessoas se beneficiam de um rio. Então eu pensei assim, eu posso ser um rio? Eu sou como um rio? Pensando dessa forma, nós vamos encontrar a resposta justamente para essa sensação que não piora, tudo melhora. Se somos como um rio, então eu começo a questionar vocês. Primeiro, se somos como um rio, todo rio possui margens, correto? Margens na direita, margens na esquerda. Ok. Nós, enquanto rio que somos, nós temos nossos filhos que nos rodeiam. Nós temos nosso marido, nós temos nossa esposa.
Nós temos o vizinho da esquerda, nós temos o vizinho da direita, nós temos o vizinho de trás, o vizinho da frente. Nós temos o companheiro de trabalho que senta à mesa esquerda, o outro senta à mesa direita. Nós temos também as colegas de universidade, de escola, de ensino médio, de pós-graduação. Nós temos também o companheiro da mediúnica da esquerda e da direita, esse que está sentado na palestra agora, nas cadeiras, na plateia, o da direita, o da esquerda, o de trás e o da frente. Se assim for, e se somos como um rio, eu tenho que perguntar a vocês o seguinte: se somos como um rio, estariam essas pessoas todas, pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho, amigos da universidade, estariam todos habitando as margens do rio que somos? Estariam morando nas margens do rio que somos? Porque se assim for, eu tenho que perguntar para vocês: quando vocês transitam nas ruas dessa cidade, quando vocês estão pelas avenidas principais, ou na Grande São Paulo e etc., quando vocês estão caminhando, quando vocês estão de carro, de carroça, bicicleta, motocicleta, vocês estão passando pelas ruas, o companheiro da direita que está passando, da esquerda também que está passando, transitam nas margens do rio que somos? Porque se assim for, eu pergunto mais ainda: como nós estamos banhando a todos? Como nós envolvemos a todos com as nossas águas? Como eles mergulham em nós? Eles se alimentam dos nossos peixes, da sabedoria, da tolerância, do amor, da compreensão? Ou eles estão bebendo da nossa água amarga, dolorosa, poluída? Como nós envolvemos essas pessoas que são nossos pais, marido, esposa, filhos, companheiros de trabalho, de universidade? Como envolvemos a todos nas águas do rio que somos? É necessário esse questionamento. É necessário esse questionamento porque somos um rio. Somos como um rio. Todo rio possui uma trajetória a seguir, um objetivo, um alvo. O espírito também. Todo rio possui um leito, passa por diversas cidades, convive com milhões de pessoas. O espírito também. Se é assim, como nós estamos envolvendo a humanidade inteira nas águas que temos, do rio que somos? Mais ainda, nas margens do rio nascem árvores, vegetação. A vegetação brota ali. Qual vegetação nasce nas margens do rio que somos? A árvore que brotou, a árvore está segura? A árvore está segura? Molhamos corretamente as raízes dessa árvore? Porque somos árvores também. E temos que nos perguntar: essas árvores que nascem nas margens do rio que somos, possuem um tronco forte? Porque ela tem que ter troncos fortes, porque precisa segurar os galhos. E os galhos podem ser nossos filhos, nosso pai, nosso marido, nossa esposa, nosso vizinho, nosso amigo. Cada galho uma pessoa, e esse galho precisa, às vezes, de um porto seguro. Segurar-se nesse tronco. Questiono vocês se é forte o tronco, se tem galhos seguros, produzem folhas, as folhas projetam sombras, e o viajor cansado na noite escura ou no dia claro, senta-se à sombra dessa árvore, descansa, refaz seus pensamentos? E essa árvore, se brota folhas, também deixa vir as flores? As flores exalam o perfume? Porque Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, Paulo de Tarso nos diz, no capítulo 2, versículo 14, Deus vem ao mundo pela essência e o perfume do homem e enche o universo do seu conhecimento. Deus se manifesta na terra pelo perfume que exala, a fragrância que exala do perfume dos homens, dos seres que Ele põe na terra, e enche todo o universo do seu conhecimento por meio deste perfume. As árvores que nascem nas margens do rio que somos, brotam flores, exalam perfumes, são então copartícipe de Deus na construção do universo. Enche o universo do conhecimento do amor. Pergunto a vocês:
Produz frutos, gente. Produz frutos as árvores, doces ou amargos, amarga ou adoça. Produz frutos, novas sementes. Se somos rio, ou como um rio, certa vez um garoto, ele descobriu essa filosofia. E ele pensou assim: se eu sou como um rio, eu poderia muito bem conhecer um rio, procurar um grande rio, saber o que é um rio. Sabendo o que é um rio, saberei quem sou. E o garoto então procura um rio grande, caudaloso. E eu vou contar para vocês nos próximos 50 minutos a história do garoto com o rio, do menino e seu rio. E o garoto então, quando encontra seu rio, mergulha no rio. E ao mergulhar no rio, ele descobre uma coisa fantástica. Ele queria conhecer o rio por inteiro. Mas quando ele mergulhou, ele descobriu que o sol bate sua luz na superfície do rio, mas que o sol só ilumina mais ou menos 3 ou 4 metros da profundidade do rio. Depois disso, ele não consegue mais ver nada no rio. Isso me faz lembrar Jung novamente e Joana de Ângeles, quando eles dizem que o consciente, o momento atual presente, o que nós estamos vendo, convivendo, é somente uma bolinha de ping-pong, que se eu jogo no oceano, todo o oceano é o inconsciente, é o que no momento eu não me lembro, mas me impulsiona. Seria então os 3, 4 metros que o garoto consegue enxergar, seria então esses 3, 4 metros o seu consciente, o momento atual que ele consegue ver, e todo o restante do rio seria então o desconhecido, o inconsciente do garoto? O garoto pensa assim: esse rio surge numa curva, desaparece na outra curva, mas eu preciso conhecer o rio por completo, eu preciso conhecer as suas nascentes, então eu vou subir o rio. Eu vou subir o rio e vou pelas margens. E quando eu subir pelas margens, eu vou chegar nas nascentes. E sabe, a nascente desse rio caudaloso e grande deve ser uma grande cratera, uma imensa cratera, que jorra milhões e milhões de litros de água. O garoto pensava assim. Então ele sobe. E quando ele vai subindo, ele percebe que o rio faz voltas. E quando ele percebe que o rio faz volta, ele toma uma decisão: eu preciso encontrar outros caminhos, porque eu estou fazendo muita volta. Se eu for por dentro da floresta, por esse novo caminho, certamente chegarei mais rápido às nascentes do rio. Então ele vai por dentro da floresta. O garoto está nos ensinando que novos caminhos existem. Existem milhões de novos caminhos, por incrível que pareça. E esses novos caminhos pode ser o Evangelho do Cristo. Vocês já observaram quantos novos caminhos? O perdão é um caminho lindo. Amar os inimigos é um caminho fantástico. Olhar para os olhos da prostituta, dos cegos, dos leprosos, dos aleijados, com amor, com carinho, abraçar, beijar. Que caminho lindo. Novos caminhos. O Espiritismo é um novo caminho. O garoto escolhe um novo caminho e vai por dentro da floresta. E quando ele adentra a floresta, que ele vai cortando por meio da floresta, ele percebe algo. Ele precisa ouvir o som das águas. Porque ele pode se distanciar muito e perder-se na floresta. Então ele tem que seguir pela floresta, mas acompanhando o som das águas, para não se distanciar demasiadamente. Então ele vai caminhando e ouvindo o que é, não o que quer. Porque ele quer ouvir os pássaros, ele quer ouvir as árvores, ele quer ouvir o vento, as feras, mas ele precisa ouvir o que é. Educar a ouvir, a compreender o mundo, a perceber o mundo como é, não como quer. Faz uma grande diferença, uma diferença imensa. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vocês já passaram por uma situação que diz mais ou menos assim: eu falo, mas parece que você não me escuta. Já viveram outra situação assim parecida?
Eu converso, eu falo, eu explico. Mas quanto mais eu explico, menos você entende. E não é mesmo para entender não, porque eu explico com os meus conteúdos e você entende com os seus. E nossos conteúdos não são iguais, não necessariamente iguais. Vocês já passaram pela situação que vocês dizem assim, parece que eu estou falando inglês? Já viveram essa situação? Deixa eu explicar melhor. Certa vez um garoto chegou no meu local de trabalho porque eu precisava, vocês conhecem aquelas placas de outdoor, 3 metros por 9 que fica na cidade, aquelas placas imensas. Eu recebi 4 cartazes de um evento meu, eu precisava colar os 4 cartazes. Colar 4 cartazes deve ser fácil, não de outdoor, para mim não é. E aí eu não sabendo colar, chamei o garoto de uma empresa para que pudesse fazer o serviço para mim. Ele adentrou a minha sala, sentou-se à cadeira à frente da minha mesa, deu bom dia. Ele ia falando outra coisa, mas eu peguei o papel, a caneta e comecei a escrever. E falar em voz alta. O primeiro o senhor vai colar na avenida tal, o segundo na rua tal, o terceiro, o quarto, falei. Os 4, escrevi direitinho, entreguei para ele o papel e entreguei também os 4 cartazes para ele e ele foi embora. 2 dias depois, eu fui verificar se o garoto havia colado corretamente os cartazes, até porque eu precisava pagá-lo. Pasmem. 2 cartazes ele colou perfeitamente bem no local que eu indiquei. Os outros 2 cartazes estavam completamente errados. Nem minhas placas eram. Eu ia ter que arrancar o cartaz da placa do outro e fazer 2 cartazes para colar nas minhas. Então eu mandei chamar o rapaz porque eu queria saber. Ele chegou na repartição e eu disse, amigo, explica só uma coisa, porque na minha opinião, ou o senhor acertava os 4 ou errava os 4. Mas como foi que o senhor conseguiu errar 2? Aí ele olhou assim pra mim e disse assim, eu consegui errar porque o senhor errou primeiro. Eu disse assim, eu errei primeiro? Ele disse sim. Eu disse, pois em qual momento eu errei primeiro? Ele olhou pra mim e disse, olha, o senhor, eu entrei, dei bom dia, sentei, o senhor respondeu. Aí eu ia falando, quando eu ia falando, o senhor pegou o papel, a caneta e começou a escrever e dizer em voz alta os 4 lugares. Os 2 primeiros lugares eu decorei. E aí eu colei, que deve ser esses que o senhor está dizendo que está correto. Agora os outros 2 cartazes, aí eu não decorei. Aí eu disse, sim, mas eu lhe entreguei o papel escrito. Aí ele disse, mas eu não sei ler. É mais ou menos assim, gente. Lamentavelmente é assim que acontece. Nós conversamos, nós convivemos com os outros, tomando como base nosso conhecimento, nossos sentimentos. Não respeitamos mais uns dos outros. Não temos tempo. Não temos tempo. Então nós não sabemos mais ouvir o que é, sentir o que é, ver o que é, somente o que quer. Porque é mais rápido e prático, resolve ligeiro. Então o garoto, com isso, partiu e eu mandei colar os outros 2 cartazes. Só para ficar mais claro. Aqui na cidade vocês devem ter, no bairro de vocês devem ter uma venda, um supermercado que vocês sempre gostam de ir. Esse supermercado aqui, na cidade de vocês, esse supermercado, vamos dizer que ele tem 15 anos que foi inaugurado. 15 anos. A mocinha do caixa entrou na inauguração. Então ela tem 15 anos que trabalha no supermercado. Você sempre vai lá. Então você adentra o supermercado certa tarde, pega 4 produtos e vai para o caixa. Quando chega no caixa, a mocinha que trabalha lá no caixa olha para você e diz assim, Dona Vitória, a senhora não está sabendo que o leite tal, cita a marca do leite, está em promoção? Você volta lá, vai até a prateleira do leite, observa que de fato é o leite que você gosta, a marca, e que está em promoção. Você pega 3 pacotes, paga e vai embora. Está correto? Estaria, se nós soubéssemos o nome da mocinha do caixa. Nós não sabemos, gente. Tem 15 anos, já é quase da família. Quase da família. Nós não sabemos o nome dela. E ela sabe nosso nome
a marca do leite que gostamos e ainda por cima que gostamos de um descontozinho, uma promoçãozinha. Nós não estamos mais sabendo ouvir o que é, sentir, ver, tocar o que é. É muito rápido. É muito rápido. Então, o garoto segue pela floresta. E quando ele segue pela floresta, ele agora começa a perceber que o som das águas diminuiu. Ele quase não escuta mais o som das águas. E como diminuiu, ele corre de volta para as margens. E correndo de volta para as margens, ele descobre uma coisa fantástica. O rio agora não é mais tão largo e caudaloso. Não é um rio grande. O rio agora é somente um filetinho de água. É um pequeno córrego que vai descendo assim. É uma coisinha insignificante. E ele olha que o rio não nasceu de uma cratera jorrando milhões de litros de água. O rio está nascendo de um olhinho d'água. Está brotando, germinando, nascendo da terra, bem simplesinho, jorrando, e aquela aguinha vai descendo. E ele olha e diz assim: o meu rio nasceu aí, nessa coisinha simples, errei o caminho. Meu rio é grande, meu rio é caudaloso. Vocês sabem por que o garoto pensa assim? Porque quando nós somos ainda pequenos, nós não compreendemos que as coisas grandes de Deus nascem da simplicidade. Nós não compreendemos ainda que ali naquele olhinho d'água já existe um oceano inteiro. Ali naquele olhinho d'água já tem uma proposta divina de percorrer milhares de cidades. Já existe uma proposta divina de produzir milhões de peixes. Já existe a energia divina que vai matar a sede de milhões de pessoas. Nas coisas simples de Deus. Nas coisas simples de Deus. Mas o garoto duvida. Duvida porque quando nós somos pequenos, nós acreditamos nas coisas grandes dos homens. Nós acreditamos nas coisas grandes dos homens. E nem percebemos, porque não sabemos também olhar para as coisas simples de Deus. O garoto decide descer o rio. E quando ele decide descer o rio, ele agora diz o seguinte: eu vou pela margem. Eu vou pela margem porque eu quero saber se esse filete de água, esse pequeno córrego, é aquele rio grande e caudaloso lá da frente. Eu preciso saber se é a mesma coisa, se é o mesmo rio. Então agora eu vou pelas margens. E ele vai descendo as margens. E quando ele vai descendo as margens, ele percebe uma coisa fantástica. Desse lado vem um afluente, um outro rio pequeno, mas é um rio poluído. E o rio vem poluído, suas águas fedem, vai descendo, 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 e joga suas águas no rio que o garoto estava seguindo. E o rio do garoto recebe as águas do rio poluído. Mais à frente, ele percebe que outro riachinho vem. E esse riachinho vem e as águas são nervosas, agitadas, balançam, batem nas pedras, sangra. Mas as águas vêm nervosas para jogar as águas no rio que o garoto segue, e o rio aceita. Ele desce mais um pouco e vê um terceiro afluente. E nesse terceiro afluente, as águas vêm descendo, nem é poluída nem nervosas, mas é barrentas. Traz o próprio lixo da natureza. E vem descendo agitada, barrenta, e vai jogar aqui no rio que o garoto segue, e o rio aceita. Vê um quarto afluente, com aspecto diferente, ele aceita. Um quinto ele aceita. O sexto ele aceita, o 10º ele aceita, o 20º ele aceita. Ele aceita também a água de todas as chuvas, que traz a sujeira de todas as cidades. O rio aceita, o rio só aceita. O rio não nega, não se nega, não rejeita. Um grande rio aceita, porque o garoto percebe que o rio se tornou grande porque ele aceitou. O rio só cresceu porque aceitou, e aceitou os outros como são. Ele não pediu: volta, refaz tuas águas, purifica-se. Porque ele sabe que quanto maior ele se torna, mais capacidade ele tem de purificar todas as águas do mundo dentro do seu seio, no seu leito. Um grande rio é assim. E o garoto compreende como o rio cresce e torna-se grande. O garoto desce. E quando o garoto desce,
ele percebe que existe um momento em que as águas dos rios são muito serenas. A água do rio está muito calma e serena, bem tranquila. E quando ela está tranquila, ela cria um espelho d'água na superfície e reflete o céu, com as nuvens de Deus e os raios do sol que é a luz de Deus na terra. Um rio sereno reflete o céu. Ele desce mais um pouco e encontra então um trecho do rio que está muito agitado, treme, parece que houve tempestade por próximo. E treme muito e agita, e não forma um espelho d'água porque agita muito suas águas. É um rio nervoso, e por não formar um espelho d'água na superfície, não reflete o céu. Os moradores nas margens olham para aquele rio e dizem assim: amigo, vamos mergulhar nas águas? E o outro diz: não, esse rio é agitado, é nervoso. Rio agitado e nervoso pode nos sufocar, tragar, matar. E eles não adentram o rio. Um rio sereno reflete um céu. Um rio nervoso reflete angústias. E o garoto desce. Chega no mesmo ponto onde ele banhava-se todos os dias. E ao chegar ali ele medita: subi, conheci as nascentes, aprendi como ser calmo, sereno, aprendi também como crescer e ser grande, e aprendi a aceitar. Sabe, mas eu preciso saber onde esse rio vai dar. Então eu vou descer o rio. Eu vou descer o rio até saber onde ele vai desembocar. Eu preciso conhecer onde esse rio vai chegar. E o garoto desce. E quando o garoto vai descendo, o garoto percebe que o rio tem pedras. Todo rio tem pedras. Aqui ou acolá você encontra pedras dentro do rio. Mas o rio tem uma filosofia pessoal, particular, com suas pedras. Então vamos entender a filosofia do rio com suas pedras. Sabe por quê? Porque nós somos como um rio. E sendo como um rio, nós possuímos pedras. Quando eu casei era flores. Depois de alguns anos, pedras. Meu marido é uma pedra, minha esposa é uma pedra. Tenho 4 filhos, 3 lindos e um é uma pedra. Na casa espírita, 10 tarefeiros. 9, que maravilha. Mas tem um, pedra. Meu vizinho da esquerda uma maravilha, da direita uma maravilha, de trás uma maravilha. Mas o meu vizinho da frente tinha que ser o da frente, que era para eu olhar para a cara dele todo dia. É uma pedra. Colega de trabalho da esquerda, da direita, do lado, aquele que convive mais perto de mim, claro que é o que convive mais próximo, é uma pedra. Então, se todas as pessoas ou situações são pedras que vão surgindo no nosso caminho, então vamos conversar um pouco sobre a filosofia do rio com suas pedras. Primeiro, quando a pedra é pequena, aqui está a pedra, e o rio está correndo aqui. Que movimento é esse do rio quando passa assim, por cima de suas pedras? É o movimento do carinho. Quando você quer acariciar, você não faz isso? Com as pequenas pedras, o rio desce e vai passando, ó. Forma uma ondinha e segue, acariciando suas pedras. Mas vocês já viram rios jogando suas pedras fora? Já viram? O rio pega a pedra e joga assim fora. Não, né? Pois é, porque ele vem aqui, ó, o rio vem descendo, acaricia a pedra e guarda a sua pedra. Primeiro movimento. Segundo movimento com suas pedras. O rio segue aqui. Está seguindo aqui o rio. Mas a pedra é assim, ó. E o rio segue aqui. A pedra é imensa, saca fora do rio. Então, qual é o movimento do rio com suas pedras quando a pedra é muito grande? Contorna. Então, deixa eu fazer para vocês o movimento do contorno do rio com suas pedras, para vocês me dizerem que movimento é esse. Meus braços
as ondas do rio, correto? E aqui está a imensa pedra. Meus braços, rio, contornando a pedra. Pois é. Todas as vezes que o rio passa abraçando suas pedras, leva um grãozinho de areia. Todas as vezes que o rio passa acariciando suas pedras, leva um grãozinho de areia. E de grãozinho em grãozinho, a pedra vai diminuindo. De grãozinho em grãozinho, a pedra vai diminuindo. A pedra vai diminuindo, diminuindo, até caber no coração do rio. Linda essa filosofia. Mas vocês sabem quantos anos isso leva? Milhões de anos. Então, para as nossas pedras pequenas, carinho. Para nossas pedras grandes, abraços. Sendo que, como são bilhões de anos, para as pedras pequenas, bilhões de carinhos. Para pedras grandes, bilhões de abraços. Tá a receita aí, com quantidade e tudo. Podem começar a usar a partir de agora. Tá fácil. Agora tá fácil. Agora tá fácil. Então o garoto desce mais um pouco. E quando o garoto desce depois das pedras, o garoto encontra uma cidade. E ele começa a perceber que nessa cidade as pessoas são muito felizes por conta do rio que ali corta, que ali passa. E ele percebe que quando o sol vai se pondo, caindo, os garotos, os meninos, vêm correndo para as margens do rio brincar e admirar o pôr do sol. Os namorados apaixonados descem de mãos dadas e também vão ver o pôr do sol. Também as pessoas da comunidade, os homens, as mulheres, todos ali admirando o pôr do sol. E o sol vem descendo. Quando o sol começa a descer, ele se torna dourado, amarelo. E quando ele vai descendo, ele doura as águas do rio. E projeta aquela cor maravilhosa. E o rio fica todo lindo, dourado. As pessoas adoram tirar fotos quando o rio está belo e dourado. Porque um grande rio sabe ser ouro, sabe ser dourado. Sabe dourar suas águas. Mas aí a noite cai. A noite cai e o sol se põe. Os moradores vão embora, é noite. O rio fica solitário. É noite, é escuridão. É trevas. O rio está sozinho, calado. O rio está ali, silencioso. E o rio aguarda. E o rio na escuridão, no silêncio, na noite, os grandes rios tomam da luz da lua e prateia suas águas. Porque os grandes rios brilham sempre, seja dia, seja noite, seja luz ou escuridão, seja luz ou trevas. Um grande rio brilha. Pode não ser ouro, mas é prata. Tá valendo. Sabe por quê? Porque o rio sabe. Vai amanhecer um novo dia. O sol vai raiar. E ao final dele, novamente será ouro. É uma mudança, são momentos na vida de um grande rio. E o garoto desce. E quando o garoto vai descendo mais ainda, mais coisas ele percebe no rio que é. Ele olha para um lado, só vê plantações, coisas lindas. Ele olha para aquele lado e observa que existe trigo, milho, café. Está tudo plantado, é tudo lindo, tudo brota. O homem irriga a terra, puxa a água do rio. Que coisa linda! É só fartura, é só dinheiro. É tudo ouro, é tudo ouro. É o ouro amarelo do milho, do trigo. É tudo fartura. O garoto desce mais um pouco, agora é morango. Morango doce, uvas. Tudo brota ali, tudo nasce. Tudo prospera. Mas o garoto desce mais um pouco e descobre que muitas montanhas existem no caminho. Muitas montanhas existem no caminho. E o garoto percebe que o rio
com muita dificuldade, contorna as montanhas. Ele acha difícil, mas o rio segue, o rio não para, o rio avança e vai seguindo e vai contornando as montanhas. E quanto mais ele contorna as montanhas, mais avança. Depois ele supera todas as montanhas do caminho, todas as dificuldades, mas de repente ele percebe que o rio faz curvas, muitas curvas no caminho. Parece que o rio perdeu o norte, perdeu o alvo. Ele agora não sabe para onde vai. Curvas e mais curvas. Cada curva, parece que nós temos uma sensação, enquanto rio que somos, que não vamos encontrar o nosso futuro novamente, o nosso destino, o nosso alvo. Cada curva é quando nós nos envolvemos na maledicência, nos envolvemos com as drogas, com o álcool, com a bebida, e vamos nos envolvendo ali. E cada curva parece que não vamos sair desse vício, não vamos sair dessa curva. Mas o garoto percebe que tudo passa. As curvas passam e novamente o rio segue retinho, segue em meio. Aí surge um afluente gigante, um outro rio gigante que vem e joga suas águas ali. O garoto reflete e lembra-se de quando ele era pequeno. Quando o rio é pequeno, somente um córrego, ele só tem capacidade de receber como afluentes outros pequenos rios, outros córregos, dizendo para nós que quando o espírito é pequeno, se recusa a crescer, ele só consegue receber companhias de espíritos pequenos que se recusam a crescer. Lei da afinidade. Agora que ele olha para aquele grande afluente, ele percebe o seguinte: como ele agora é grande, aprendeu muito, ele recebe águas de um grande afluente, dizendo para nós que quando um espírito é grande, deseja crescer e fazer o bem, ele recebe o auxílio de grandes espíritos, mentores espirituais. Lei da afinidade. O garoto desce mais um pouco e quando chega mais abaixo, ele descobre um trecho do rio muito poluído, muito poluído. Quando ele descobre esse rio muito poluído, ele recorda-se de um grande rio do Brasil, o nosso querido rio e amado Tietê. Ele lembra-se que nas nascentes, o rio Tietê tem as águas límpidas, puras, não são poluídas. Segue por mais de 40 quilômetros, 100 quilômetros, segue com suas águas cristalinas. Nas nascentes você pode tomar, você pode beber daquela água. É limpa. Quando ela chega ali próximo ao grande Guarulhos e a capital, o grande São Paulo, o rio Tietê sofre tantas agressões que 70 quilômetros do rio Tietê não possui oxigênio. É morto. As marginais do rio Tietê na grande São Paulo, capital, fedem. Tem mau cheiro. E o garoto percebe que logo após isso existe uma cidade chamada Barra Bonita, em que o Tietê é tão lindo, tão bonito. Novamente a água é tratada e a população bebe daquela água. A pessoa faz turismo nas águas do rio Tietê, pesca no Tietê, dizendo para nós, o Tietê nos dá a maior lição de vida que eu conheço. Uma lição de superação que eu conheço, de vontade de viver. Por mais que me agridam, eu quero viver. Eu quero viver. E diz para nós nascemos em uma fonte cristalina, que a tudo criou, chamada Deus. Essa fonte cristalina. Nós nascemos nessa fonte cristalina. Nós vamos percorrendo a nossa trajetória. Haverá dias que teremos de passar pela grande São Paulo e por Guarulhos. E talvez sejamos muito agredidos. Mas nós vamos chegar em Barra Bonita. Nós vamos chegar em Barra Bonita. Mais ainda, o Tietê está nos dizendo, você está vendo aquele rapaz, aquela moça, roubou, matou, estuprou, sequestrou. Ali você está olhando só para a grande São Paulo e Guarulhos. Ele nasceu na mesma fonte que tudo criou.
de água cristalinas. Ele vai passar de Guarulhos e São Paulo. Vai chegar em Barra Bonita. Vocês sabem por quê? Porque Jesus disse que todos verão a Deus. Não é invenção nossa. Todos verão a Deus. Outra grande lição do Tietê. Vocês sabem onde o Tietê vai desaguar? No Rio Paraná. E vocês sabem a qualidade da água do rio Tietê quando deságua no Paraná? Muito boa. Não é 100%, mas é muito boa. Não polui o Paraná. É muito boa. Vocês sabem por que o Tietê faz isso? Só para nos ensinar. Só para nos ensinar que por mais que você passe pelas agressões, se você se purificar, você só vai dar para o outro o amor. Porque o rio Tietê só dá para o Paraná o que existe de melhor nele. O amor. No final, só vence o amor. Não se engane. Só vence o amor. O garoto segue e quando ele vai seguindo, ele percebe que lá na frente o rio some. Desapareceu. Sumiu. Ele olha e lá no finalzinho sumiu. Ele então pergunta, e eu andei tudo para o rio sumir? Então ele corre até o local onde o rio some. E quando ele chega no local que o rio some, o rio não sumiu. O rio caiu. É uma cachoeira. E o garoto corre e olha assim, mas eu pensei que eu já era grande. Muito grande. E caí. E caí. São necessárias as quedas? São necessárias as quedas? Maria Madalena, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Maria Madalena era prostituta na cidade de Magdala. Segundo Roque Jacinto, no livro Maria Madalena deitava-se com os soldados romanos por dinheiro e presentes caros. Mas Maria Madalena, certa vez, Magdala é bem próximo de Jerusalém, de Cafarnaum. Maria Madalena, certa vez em Magdala, ouviu falar de um certo homem que pregava o amor. Então ela vai até a cidade de Cafarnaum. E chegando à cidade de Cafarnaum, ela encontra com Cristo Messias. Ouve suas palavras de amor, percebe sua sensibilidade, percebe seu amor e seu carinho. Madalena segue então o Cristo. E por aquelas cidades da Galileia e da Judéia, ela vai junto com ele observando os seus gestos de amor. Nós vamos encontrar Madalena ao pé da cruz ajoelhada, ao lado de Maria, fazendo parte da família do Senhor. Depois encontramos novamente Madalena, quando no terceiro dia, ela aproxima-se do Santo Sepulcro, que haviam retirado a pedra. Ela adentra e percebe que o Cristo ali não está. Sai e observa um jardineiro e vê no jardineiro o Cristo ressuscitado, materializado. Ela olha para Jesus, corre para os discípulos e anuncia ao mundo inteiro: o Cristo vive! O Cristo vive! Se você sabe que o Cristo vive, quem disse isso foi uma prostituta que caiu e que ergueu-se, seguiu Cristo. Ninguém maior do que Madalena na terra. Ninguém desceu tão fundo no poço da prostituição e subiu tão alto na escala ao ponto de merecer anunciar ao mundo inteiro que o Cristo vive. Essa frase até hoje é repetida por nós. 2000 anos depois. São necessárias as quedas? Pedro caiu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes no seu momento mais difícil, quando ele levava a sua cruz, o seu momento mais pesado, sangrando. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas segundo João o evangelista em seu evangelho, nós vamos encontrar Jesus agora, depois da crucificação, ressuscitado, materializado, sentado a uma pedra, conversando também com Pedro, às margens do mar da Galileia. Jesus naquele instante pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas?
Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Assim como Pedro negou 3 vezes. Jesus está nos dizendo naquele instante: você pode ter o foco no negativo, porque se fôssemos nós sentados com Pedro, eu tenho pena de Pedro, nós iríamos perguntar assim: mas rapaz, você me traiu, você me negou, né? Como é que você me nega no meu momento? Não era assim? Só que Jesus está dizendo: você pode até cair, você pode até negar, e nessas quedas você pode até sofrer, você pode até errar, e errar muito, você até que pode, mas no encontro comigo eu só vou te fazer 3 perguntas, e não se engane: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? São essas as perguntas que eles vão te fazer. As quedas para Deus e para Cristo são momentos de experiências e aprendizados. O foco dele não está aí. O foco de Deus e de Cristo é não. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Nesse pensamento sobre as quedas, certa vez eu fui fazer uma palestra no Recife e eu fiquei sabendo que o Centro Espírita tinha um abrigo para idosos. E eu pedi que, se pudesse, né, claro, não exigi, se pudesse, eu queria ficar hospedado no abrigo. E eu fiquei hospedado no abrigo. E aí, lá hospedado, claro que eu não fiquei junto com eles, porque não pode, mas fiquei no mesmo abrigo, no mesmo espaço. E depois, certa vez, eu fui almoçar, sentei lá na cozinha mesmo, não fui nem para o refeitório nesse dia, porque tinha uma senhorinha tão delicada, fazendo ali aquela comidinha, tudo. E aí ela fazendo ali aquele feijão, aquele arroz. Eu comecei a contar para ela sobre as quedas. Eu estava no processo de construção dessa palestra. E aí eu falei para ela sobre as quedas e perguntei para ela o que ela achava se são necessárias as quedas. Ela era uma senhora muito idosa, experiente, né? Simples, humilde. E aí ela olhou assim para mim e disse assim: ô meu filho, sabe qual é o grande problema da humanidade? É porque a humanidade é esquecida. A humanidade esquece tudo, esquece as coisas. E aí reclama de tudo. Aí eu disse assim: como assim? Sabe, filho, a humanidade é tão esquecida que a humanidade não lembra. Quando cai, ela não recorda-se que o Cristo caiu 3 vezes. E quando ele caiu, filho, foi tão duro e tão forte. Ele caiu com a cruz, sangrando. Sabe, a humanidade não lembra que daquela cruz, ele foi erguido naquela cruz. E daquela cruz ele abriu os braços e amou a humanidade inteira de braços abertos. Ele deixou suas mãos que os pregos ali agora machucavam e impediam de avançar. Mas eram as mesmas mãos, filho. Eram as mesmas mãos que acariciaram, que ajudaram, que tocaram Lázaro, que ressuscitaram a menina morta. Eram os mesmos pés pregados na cruz. São os mesmos pés que peregrinou, que caminhou pela Judéia, pela Galileia. São os mesmos pés. Foi o mesmo coração que amou a humanidade, que ao ser furado vazou o amor na lança daquele soldado. A humanidade esquece, filho. A humanidade esquece que após aquilo ali, ele ergueu-se aos céus e ao lado de Deus está. São as quedas, filhos. São as quedas que nos ensinam a levantar. Se não cai, não levanta. Não aprende a lição. São necessárias as quedas? Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso caiu quando Saulo de Tarso apedrejou Estevão. Saulo de Tarso caiu quando foi ameaçar Tiago e Pedro na casa do caminho. Saulo de Tarso caiu quando foi até Damasco para perseguir mais cristãos. Só que na estrada ele diz que vê uma luz, cai literalmente do cavalo, cega, a simbologia da cegueira. Eu preciso cegar para o mundo exterior, que é a ilusão, para perceber o mundo interior que leva em mim, que é o único e verdadeiro, porque vai comigo aonde for. Aonde eu for. Saulo de Tarso cai, cega.
Depois nós vamos encontrar Saulo de Tarso descendo em Jerusalém, aprendendo o Evangelho de Jesus. Aprendendo o Evangelho de Jesus. E ele, depois disso, vai construir as igrejas do Senhor no mundo inteiro. Nós estamos falando de Saulo de Tarso, que se torna Paulo de Tarso. E no mundo inteiro, 4 vezes a pé, Paulo de Tarso viaja pregando as igrejas do Senhor. É o mesmo Saulo que escreveu as cartas de Paulo, enviou aos Coríntios, enviou aos Hebreus, enviou ao mundo inteiro. E são as mesmas cartas que Emmanuel se inspira e escreveu dezenas de livros através da psicografia de Chico Xavier. É o mesmo Saulo de Tarso. São necessárias as quedas? Francisco de Assis caiu. Francisco de Assis caiu porque quando adolescente, jovem ainda, pegava o dinheiro do pai e ia beber. Era um beberrão. Bebia nas tabernas, no chateau, nos bangalôs, deitava-se com as prostitutas, pediu ao pai: pai, compra para mim uma armadura ou um cavalo, compra para mim um elmo, compra porque eu quero ir para a guerra. Assis estava guerreando contra a Perúgia. Eu quero ir para a guerra, guerrear, pai, matar o inimigo. Mas na guerra ele adoece, retorna para casa. Joana, sua mãe, cuida do filho. E uma tarde, uma luz imensa enche o quarto dele e ele pergunta a mesma pergunta que Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça? E nesse instante Jesus lhe responde: Francisco, reconstrói a minha igreja. Reconstrói, Francisco, a minha igreja. Nós estamos falando da era medieval, Santa Inquisição, cruzadas. E Francisco reconstruiu as igrejas do Senhor. É o mesmo Francisco beberrão. São necessárias as quedas? São necessárias as quedas. O garoto desce pela lateral da cachoeira e olha para a cachoeira. Vocês já viram a cachoeira? Já? Na televisão? Numa revista, ao vivo? Já viram? É bonita? É bonita? É linda, pois ali é uma queda. Depende dos olhos que olham para as quedas. As quedas são lindas. O rio estava vindo lento demais. De repente, quando cai, acelera. Acelera. Depois segue, não para. São as quedas. O garoto avança mais um pouco. E quando ele avança mais um pouco, o garoto percebe que o rio agora chegou no mar. O rio vai desaguar. O rio chegou no mar. E quando o garoto percebe que o rio chegou no mar, o garoto ainda olha para trás. O garoto ainda olha para trás. E quando ele olha para trás, ele medita: meu Deus, eu cheguei no mar, onde todos os rios vão desaguar. Eu cheguei no mar, Senhor. Eu cheguei no mar, onde todos os rios do mundo irão se encontrar. Sabe, Senhor, e eu cheguei no mar, e eu fui rio. Eu fui tão pequeno, eu fui córrego. Eu fui tão miúdo, insignificante e simples. Sabe, Senhor, eu fui tão pequeno. E eu corri ali, Senhor. Corri e percebi que outros rios vinham. E quando esses outros rios vinham, Senhor, Ele jogava suas águas em mim. Senhor, eu percebi que eu só cresci, eu só fui grande porque eu aceitei. E quanto mais eu aceitava, maior eu me tornava, Senhor. Eu fui grande porque eu aceitei. Eu fui sereno. E sendo sereno, eu refleti um sol, um céu. Mas às vezes também, Senhor, eu fui tão nervoso e tão agitado e tive que aprender a ser calmo. Eu atravessei cidades, milhares de cidades e moradores. Eu dourei minhas águas, eu prateei minhas águas. Eu iluminei o mundo, eu alimentei o mundo com
meus peixes. Senhor, eu aprendi tantas coisas. Eu aprendi a guardar as minhas pedras, acariciar as minhas pedras, abraçar e beijar as minhas pedras. Eu aprendi tantas coisas, Senhor. E quanto mais eu andava, eu vi que desse lado era fartura, era só riqueza. Mas eu desci, Senhor, e depois era só montanhas de dificuldade. E a tudo eu fui atravessando. Era tudo aprendizado. E aí eu avancei, Senhor. E quanto mais eu avançava, eu percebia que existiam curvas. Passei por todas as curvas, superei as curvas, e as partes poluídas eu aprendi que eram mais aprendizados, eram só agressões, e eu fui avançando. Sabe, Senhor, eu cheguei um momento em que caí, mas não foi uma queda, foram muitas quedas, milhares de quedas. Mas você sabe, Deus, da maior queda, daquela maior queda, da queda maior que eu sofri, o homem fez ali uma usina elétrica, uma hidrelétrica, uma barragem, e represou as minhas águas. Senhor, e eu ali preso naquelas águas, e eu ali preso naquelas barragens, eu ali preso em minhas águas sufocadas, eu pouco me movimentava, parado o tempo todo, e eu ali sofrendo, sufocado. Senhor, nesse momento, eu me transformei em energia, da força das minhas águas. Eu me transformei em energia e iluminei o mundo. Clareei a vida do homem na noite escura. E avancei, Pai. E avancei. Hoje eu olho para o mar. Porque agora, Senhor, eu vou me jogar no mar. E se nós vamos nos tornar mar um dia, se nós nos tornaremos mar um dia, então vamos aprender em 2 minutos a filosofia do mar. O mar é o lugar onde todos os rios irão se encontrar. O mar representa 71% do planeta Terra. 71% são de águas do mar. 29% do planeta Terra, 29%, terras. Terras que surgem do mar. Não existe um continente que não nasça do mar. E todos são envolvidos pelas águas do mar. Quando nós formos mar, porque lá um dia iremos chegar, nós vamos aprender a abraçar. E nós vamos aprender a abraçar todos os 7 moradores desses continentes que vivem na superfície dessa terra que surge do mar. Nós vamos aprender a doar para 7 bilhões de moradores os peixes que existem no mar. O sal da terra, que salga a vida do homem para pôr sabor diferente e não ser tão monótono. Nós vamos aprender a banhar a todos os 7 moradores, bilhões de moradores, que as praias vão procurar para se divertir, para brincar. Nós vamos aprender a eles todos banhar. Mais ainda, quando nós formos mar, nós vamos aprender a amar. A amar 7 bilhões de pessoas. E todas elas caberão no fundo do mar, nas profundezas do mar, dentro do mar. 7 bilhões. Quando nós aprendemos a ser mar e a amar. 7 bilhões. Eu vim lá do Piauí e eu não sei como agradecer vocês por essa hora que passamos juntos. Eu só sei que nós estamos vivos e isso é a grande dádiva. E eu sei também que estar juntos é a maior perfeição que Deus pode nos dar e a oportunidade de crescimento. Durante essa hora que eu passei aqui olhando para vocês, vocês perceberam que eu olhei para cada olho de vocês. Eu olhei nos olhos de vocês.
mas eu vi tanto rios lindos, belos rios, rios perfeitos, tantas águas límpidas e cristalinas eu percebi. Obrigado por compartilhar comigo as ondas das águas de vocês, as energias das águas de vocês. Quantos peixes existem aí dentro para serem doados, para matar a fome daquele que precisa de tolerância, de amor, de paz, de sabedoria. Quantos peixes existem dentro de vocês. Muito obrigado por me permitir compartilhar, por me permitir amar vocês nessa tarde, conviver com vocês na tarde de hoje. Foi grandioso, foi belo, foi sublime. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu trago um livrinho chamado Reflexões Diárias de Blandina. São 35 mensagens, uma vai tocar você. E trago também uma agenda que é da própria Blandina também, já 2019. O livrinho é só R$20, a agenda é R$30. Vai estar aqui hoje ou amanhã, nós passamos cartão e etc. Se você quiser comprar para você, para presentear, por favor, faça isso se você puder. Porque com esse dinheiro nós estamos construindo nossa casa espírita lá no Piauí. E uma coisa interessante, essa semana lá está todo mundo muito feliz, porque com o livrinho de R$20 nós conseguimos essa semana fechar o valor do terreno e já compramos o terreno. Agora nós vamos construir a casa. E nós estamos construindo com esse livrinho e com essa agenda. Então se puder comprar, comprem e façam um bom proveito. Se não puderem comprar por algum motivo, então me ajude orando. Nós vamos conseguir, tenho certeza, eu, eles lá e todos vocês juntos em um só pensamento, um só rio correndo para o mar. Muito obrigado, muito obrigado. Que Jesus e nós possamos sempre buscar o caminho do amor. Muito obrigado, muito obrigado.